Bom, então agora eu convido os nossos palestrantes para compor oficialmente a mesa, para a gente abrir um espaço, então, para discussão. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar todas pela excelência nas palestras. Acredito que ficou muito claro, primeiro, a importância de um programa de reabilitação para os pacientes cardiovasculares, o quanto que é importante isso estar sendo tratado num congresso como a SOCESP, né, para que isso seja divulgado, a importância desse trabalho e também da importância do trabalho em equipe. Eu acho que ficou muito claro esse sentido do que vocês trouxeram para a gente, da importância de um cuidado integral ao paciente, o quanto isso faz diferença, né? E antes de passar para as perguntas, eu tenho uma que eu gostaria de fazer para vocês. Eu vi quando vocês falaram sobre o plano terapêutico individualizado para cada paciente, considerando aí personalidade, hábitos, estilos de vida. Isso faz muita diferença, né? Mas na atuação multiprofissional, vocês têm um momento em que vocês consideram o plano terapêutico do outro profissional na condução dos casos, por exemplo? Então, o plano terapêutico, por exemplo, da Lê, né, em que no contato com a equipe, você precisa, por exemplo, saber o plano terapêutico da Dani para determinada conduta, né? Então, como que é, se vocês têm um espaço também para a discussão dos casos, para esse alinhamento que vocês demonstraram aqui, que vocês têm essa coesão, né, no sentido de atuação em equipe. Então, era essa a minha pergunta para vocês. É curioso, porque assim, a gente acho que faz isso de uma forma tão natural, né, que a gente não tem essa... Em alguns momentos a gente fala assim, precisamos de uma reunião. E aí a gente fala, então tal hora, tal dia, talvez não vai vir o paciente, ou vamos ficar um pouquinho depois do horário, porque a gente precisa sentar para alinhar algumas coisas. Mas, assim, na maior parte dos casos, a gente consegue ir alinhando no dia a dia, né? E aí, alguns exemplos. Quarta-feira, ontem, antes de eu ir embora, acho que foi antes de eu ir embora, eu virei para a Lê e falei assim, olha, a gente precisa falar com o seu Sérgio, que é um paciente X, né? Precisa falar com ele. Lê, chega para ele, vai trocar uma ideia, porque eu estou percebendo que ele passou com o médico, ele tem uma questão pulmonar que precisa ser investigada, ele passou com o médico, assim, eu vou fazer o exame que o médico pediu. Mas, seu Sérgio, vamos. Eu vou fazer. Aí eu cheguei para ele e falei assim, o senhor marcou? Porque, assim, tá muito tempo e a gente precisa fazer um fechamento da história, tudo mais. Não, eu vou. E aí, nesse meio tempo, eu vi que ele foi abaixar a cabeça, o óculos caiu. E o óculos caiu assim, né? Não é que o óculos simplesmente caiu. O óculos caiu porque estava todo já meio quebrado. Mas, seu Sérgio, o que aconteceu? Já faz 2 semanas que eu tô assim. Aí você já liga um alerta, né? Como que uma pessoa que é dependente de um óculos, é um idoso, ele fica 2 semanas sem ir atrás de consertar um óculos, né? E aí eu não lembro o que foi a outra coisa do aparelho. E ele usa aparelho auditivo também. A hora que ele estava ali colocando o óculos de novo, ele comentou comigo, sabe o que aconteceu? Eu tô sem o aparelho do ouvido direito. O que aconteceu, seu Sérgio? Eu perdi e nem percebi. Então, assim, isso traz pra gente eu não sei melhor a palavra, mas não é um descuidado, né, com ele, de autocuidado. Então, assim, ele está se descuidando com coisas que são super importantes, né? Como que ele vai ficar sem ver e sem ouvir, né? Então, essas coisas a gente vai pegando ali no dia a dia e, às vezes, diz muito a respeito da condição clínica dele. Então, o quanto ele está se empenhando de verdade para melhorar, para buscar a ajuda de fato que a gente está dando, né? A gente está ali como um orientador. Então, é isso. Eu vou falar, busca, procura, vamos junto.
trouxe o resultado, a gente vai debater em conjunto, a gente vai traçar novas metas, mas muitas vezes vão acontecendo coisinhas no dia a dia que a gente vai trocando. Então, a gente acontece muito com a Ju também, do paciente chegar e para mim, na esteira, que estou ali, nossa, mas essa semana foi terrível, eu não consegui seguir a recomendação, foi assim, assim, assim. Ok, uma semana. Virou a próxima, a mesma história, eu já falo, Ju, chega lá, troca uma ideia, vê se você consegue trazer, porque tá passando e não é uma coisa bacana. Então, isso a gente consegue fazer muito no dia a dia, meio que ali na beira da esteira também. Eles estão ali fazendo o exercício, a gente está ali meio que no grupinho, a gente vai batendo um papo e tal. Quando necessário, a gente já chega de imediato, ou a gente deixa para um outro dia, né, para elaborar melhor o como vai abordar. Mas a gente tem uma troca importante de dia a dia. E quando é algo mais pesado, que a gente, de fato, às vezes precisa trazer para dentro do consultório, às vezes até conversar com mais de uma pessoa da equipe, que nem já aconteceu a Lê junto com o médico, ou a Ju junto com a parte médica, né, da equipe, para chegar em alguns objetivos. Então, a gente faz muito no dia a dia, mas em alguns casos a gente precisa também desse mais reservado para conseguir atingir os objetivos de todo mundo. Eu acho que o ganho é porque a gente está lá em loco durante o período todo, né? A gente está disponível para aquele momento. Então, acho que isso favorece muito estar ali enquanto as coisas acontecem. Então, muitas vezes já precisei, algum paciente com um monte de dúvidas com relação à doença, começou a questionar, vamos chamar a médica para vir para cá? E a médica vem e entra junto com a gente para isso. E também de compartilhar, assim, então, olha, tal paciente, esse paciente mais que está com mais certa segurança, ele está aí, está começando a se disponibilizar a querer vir sozinho de metrô, né? Então, eu compartilhei isso um pouco com elas. Então, ele falou alguma coisa na esteira para a Dani já tinha isso e ajudou a favorecer e a pensar, então, que estratégias, né? Se acontecer alguma coisa, o que pode acontecer, né? E a gente vai trabalhando isso. Então, para esse paciente que está com muito medo, que começou a pensar na possibilidade de fazer algumas coisas sozinhas, né? A gente está trabalhando por onde começar, né? Que também não dá para começar de tudo, né? Mas do pouquinho em pouquinho, e vai compartilhando porque elas vão ajudando, elas vão sabendo disso e vão conseguindo atuar também disso. Mas acho que o fato de estar todo mundo em loco durante o período, acho que isso favorece e muito, né? Essa troca que vai acontecendo de uma forma orgânica. Ali, enquanto as coisas vão acontecendo, a gente vai... E eu acho que isso, né, é algo que, quando eu entrei para a reabilitação, não estou lá desde o início, né? Meu início da carreira não foi na reabilitação, mas que eu fui me apaixonando, né? Porque eu acho que tem coisas que vão acontecendo ali em loco e que a gente vai tendo essa oportunidade de atuar com o momento de fato, assim. Então, é bem legal. Intervide isso no momento, quando está acontecendo mesmo, né? Então, isso acaba sendo algo que eu acho muito interessante, que vai brilhando meus olhos aí, que fui me apaixonando por essa área. Parabéns pelo trabalho, meninas. Agora eu gostaria de abrir para o público. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Bom dia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todas vocês pelas palestras. Acho que foram muito enriquecedoras para nós. E eu gostaria de dirigir uma pergunta para a Leilane especificamente. Leilane, em relação ao processo da avaliação psicológica, vocês utilizam algum instrumento, escalas de ansiedade, escala de depressão? Vocês utilizam também alguma escala para mensurar a questão dos recursos de enfrentamento? A gente utiliza, sim, eu utilizo a RADS para avaliar sintomas depressivos e ansiosos, né? E o McNeil para de qualidade de vida, né? Então, acho que são instrumentos que a gente utiliza nesse processo. Eu gosto muito de usar esses instrumentos, eu gosto de aplicar em conjunto com o paciente, porque eu acho que eu gosto muito deles, além de trazer um score, mas muito mais que as perguntas e o contato possa favorecer entrar em contato com outros aspectos que talvez só a avaliação, no primeiro contato, que tem aquelas resistências iniciais, dificultam. Pensando que muitos pacientes cardiopatas eles são mais concretos, né? Então, eles têm a sua concretude, né? Pensando que
muitos da nossa população são coronariopatas que têm um perfil, né, que é mais concreto e que é preto no branco, que às vezes elaborar e além daquela pergunta né, é um pouco mais difícil no primeiro momento, eu percebo que aplicar além do score, que ajuda também a mostrar para eles, olha, acho que a gente precisa cuidar disso, facilita também eu investigar outros aspectos. Então, a gente utiliza essa escala assim, e sempre no final, né, da avaliação psicológica, isso eu sempre combino com o paciente, eu dou uma devolutiva. Então, eu mostro, né, os scores, mostro como é que foi, dou uma devolutiva das minhas percepções e traço juntos com eles como que a gente pode cuidar desses aspectos durante o processo de reabilitação. Vou também gostaria de fazer outra pergunta, pensando nos próprios instrumentos que você utiliza de rastreio. Você faz alguma outra aplicação além do tempo zero, quando ele chega para você? No final do programa, né? Então, no final do programa, porque a ideia, a gente fala programa, né? Porque a ideia é que eles fiquem, né? Até para a gente ter um ganho mesmo, até ganho de capacidade física, né? Eles precisam ficar um tempo fazendo exercício, né? Eles precisam ficar um tempo lá com a gente. Então, que acaba dando, dependente da frequência, de 3 a 4 meses. Então, a ideia é fazer esse T0 e após esse período aí, quando ele está finalizando, que muitas vezes até o momento que ele vai refazer o teste de esforço, até para ver o ganho ainda de capacidade cardíaca, a gente reaplica esses instrumentos e também dá essa devolutiva e traz esse comparativo que é muito interessante para eles, né? Olhar o antes e o depois, né? Repensar e rever e repensar nas perguntas. Então, a gente faz esse antes e esse depois no final do programa das sessões. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para todas vocês em relação ao perfil de pacientes que vocês atendem do ponto de vista socioeconômico. Como que é o perfil de vocês? Porque eu trabalho no SUS, então o nosso perfil de paciente no INCOR, que eu sou colega de trabalho da Patrícia, é muito diferente de um paciente da rede particular. E eu gostaria que vocês comentassem de uma forma breve quais são os facilitadores ou mesmo os dificultadores que vocês enxergam nas diferenças entre ambas as populações. E eu vou falar um pouquinho, porque eu vivo as duas realidades, né? Então, eu estou dentro do Sírio e da minha escola também foi o INCOR. Estou no INCOR ainda, faço parte da unidade de reabilitação cardiovascular do professor Negrão. E no INCOR eu já estou há 20 anos, no Sírio 10. Quando eu fui para o Sírio, eu vou dizer que foi um choque de realidade, né? Um choque ao contrário, né? Porque a gente acaba se adaptando muito mais ali àquela realidade do SUS, que é uma realidade super difícil, mas é a realidade da maior parte da população brasileira, né? Então, a gente tem dificuldade a um ponto de o paciente, a gente conversa com o paciente, você vai 2 vezes por semana fazer exercício com a gente na reabilitação. Ah, tudo bem, eu consigo, eu vou dar um jeito de pagar a passagem para eu conseguir chegar. A gente já teve muito paciente de chegar, a gente fazer medida de glicemia, porque o paciente é diabético e está com uma glicemia de 60, 70, então, assim, está hipoglicêmico. A gente não pode nem pensar em começar um exercício, assim. Então, o que a gente faz? Nós, como equipe, às vezes a gente sempre tem uma bananinha guardada, uma bolachinha, a gente tem alguma coisa, e várias vezes eu já tirei da minha marmitinha lá, tome a banana, a minha maçã, alguma coisa, porque por um acaso não tinha disponível, eu pegar o meu para o paciente poder treinar, porque a gente também fica com dó de falar assim, sinto muito, vai embora e não dá para fazer, né? Ou a gente vira para ele, alguns, dependendo, a gente já às vezes tem um feeling também, o senhor acha que o senhor pode subir, comprar um suco, alguma coisa? Então, alguns, tudo bem, eu posso ir, outros, eu sinto muito, mas eu não posso. Então, a gente tem sim uma dificuldade, né, da questão financeira de trazer esse paciente para o grande centro, e isso a gente vê nos estudos também, né? Os estudos falam que o principal ponto de dificuldade de você reabilitar é porque os grandes centros, pensando nos hospitais, eles sempre estão em regiões mais centrais e as pessoas que precisam vêm da região mais periférica. Então, para ele chegar no grande centro, é sempre tem um dificultador, né? E uma coisa que eu falei lá no começo, a gente sempre pensa no paciente da reabilitação, o vozinho que está aposentado, que pode vir gratuito no ônibus, mas não é bem assim. Atualmente,
tá pipocando um monte de paciente jovem, com 30, 40 anos e com diversas patologias. Então, a gente tem o cara que está infartando cedo, né? Tem também muito caso de miocardite, vieram alguns casos aí pós-vacinação, ou até por conta de ter tido Covid e desencadearam. Então, assim, a gente tem um público jovem. E esse público jovem, às vezes, é o que a gente mais se preocupa, né? Para conseguir fazer alguma coisa por ele. Porque a gente sabe que ele precisa voltar para as atividades, ele precisa retomar a vida dele, né? Porque ele precisa voltar para a parte profissional dele, porque muitos não têm ainda níveis aí para poder se aposentar e tudo mais, tem família, filhos. Então, a gente tem uma dificuldade, a gente vai tentando driblar da maneira que a gente pode, né? Mas existe, sim, uma super dificuldade em fazer o paciente chegar até a instituição, para a gente conseguir propor, para ele ser inserido no programa de reabilitação. Nós temos no INCOR um programa também de orientação de exercício. Então, aqueles pacientes que têm um baixo risco, então, infartou, não tem disfunção, ou fez uma troca valvar, não tem disfunção. Esse paciente que não tem arritmia, aquele paciente que tem que a gente faz uma estratificação de risco, ele tem um risco baixo a moderado, a gente, às vezes, faz uma orientação de exercício para ele fazer aonde ele desejar. E aí, de tempos em tempos, ele volta para o professor responsável olhar a planilhinha dele, que ele anotou, o cansaço, a frequência cardíaca, para poder evoluir o exercício. Para fazer de uma forma que a gente consiga abranger mais pessoas e que as pessoas consigam se beneficiar também da orientação. Acho que é isso. Lá no Sírio, né, a gente tem uma realidade de pacientes que tem uma condição financeira muito diferente da população brasileira. Então, em relação ao hábito alimentar, a gente tem que individualizar e entender a rotina. Então, são pacientes que têm muito acesso. Então, para prescrição, se eu preciso indicar um suplemento, se eu preciso, né, fazer orientações de alguns produtos específicos, isso não é um problema. O problema é a vida social. Eles têm uma vida muito mais em acesso a restaurante, né, até por conta da própria rotina, come muito fora, vidas empresariais, então almoço de negócios. Então, tem que ver com outras estratégias para tentar, dentro desse contexto, não limitar, né, tirar esse prazer, mas reeducar. Se educar sempre para a realidade do paciente. Eu acho que é isso que a gente falou. Acho que a gente tem um paciente com nível social diferente que tem acesso, que tem recursos, né? Então, a falou da dificuldade de ir para o INCOR. Lá, não são pacientes que têm dificuldades de ir até o centro de reabilitação, né? São pacientes, por exemplo, da parte emocional que conhecem, né? Que às vezes já tiveram ou estão em processo terapêutico, né? Mas eu acho que a dificuldade, às vezes, é o social e a rotina de trabalho, é achar esse tempo, né? Porque eu acho que o tempo aí não vem de um tempo de distância, de deslocamento, de falta de recursos, mas de um tempo de organização e de reconhecer também o tempo de cuidado, porque entra nessa lógica do trabalho, né, de manter também esse padrão e essa vida, né? Então, como balancear isso? Não posso deixar tudo isso também, né? Então, acho que isso vai tendo um significado também, uma certa posição social. Então, acho que a gente acaba importante muito ter essa leitura, ter esse entendimento também, né? Então, realmente, com relação a recursos, não é o problema, né? Diferente do que a gente encontra. Eles conseguem acessar medicação, né? Às vezes mais cara, alimentação, se você propõe alguma coisa, não é um dificultador para eles acessarem, mas de indicar psicoterapia, às vezes não é a questão de que não vai conseguir alguém, não vai conseguir manter esse contato. Mas eu acho que é de sensibilizar. Eu acho que daí acaba tendo essas outras resistências maiores que a gente vai trabalhando também, que eu acho que tem a ver com esse social, com esse posicionamento, com esse local, né? Então, são coisas que a gente sempre fica um pouco em mente, né, no nosso radar. Perfeito, mas alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? Apresentação. E eu fiquei curiosa quando, aproveitando o gancho da Dani, que você trouxe o caso do senhor, do óculos, do aparelhinho, que sinaliza, assim, dificuldades de autocuidado, né? Quando vocês detectam esse tipo de demanda,
A parte da minha curiosidade diz respeito à Leilane, né? Como você procede, né? Pensando que são pacientes mais diferenciados, que têm, né, têm condições, muitos já podem estar num programa de psicoterapia, mas o seu trabalho é sensibilizar para aquela demanda que está sendo percebida, que nem vocês perceberam isso, e direcionar. Existe algum lugar dentro do próprio hospital, na reabilitação, uma psicoterapia breve, por exemplo, ou vocês direcionam? Como é que é o fluxo, assim, diante de uma demanda individualizada? De um acompanhamento psicológico? Eu acho que a gente tem um ambulatório, agora recente do Sírio, né, voltado realmente para a cardiologia, né, então, que a gente vai identificando que é uma demanda. Porque eu acho que tem demandas que a gente trabalha durante a reabilitação, que eu acho que tem a ver com a elaboração, né, com essa vazão, com o entendimento do adoecimento. Quando que a gente vai percebendo que isso vai extravasando e necessitando muitas vezes de um ambiente, né, de um setting, né, terapêutico, de uma frequência, né, de um ambiente, de uma sala fechada, de que esse vai ser o seu momento de cuidado, né, a gente vai sensibilizando e tem a possibilidade, sim, a gente oferta, né, na verdade eu sempre trabalho junto com eles, ofertando as possibilidades para pensar o que vai ser melhor para que ele, de fato, faça o acompanhamento. Então, tem pacientes que falam, não, eu tenho que fazer, eu vou continuar aqui porque eu já venho para cá e mantenho aqui a minha psicoterapia nesse espaço. Tem gente que pensa, não, eu moro longe, vai terminar o meu processo de reabilitação, ou eu faço online, ou eu quero presencial, vou alguém perto de casa. Então, a gente vai fazendo essas orientações também de acordo com cada um. Se já tem, né, acho que como é um público diferenciado, às vezes já tem até alguma indicação, já tem alguma pessoa, já tem algum histórico de retomada desse cuidado. Mas a gente faz essa avaliação pensando que tem algo que a gente cuida dentro da reabilitação que tem a ver com a elaboração da doença, com o entendimento do tratamento, né, com essa parte muito do acompanhamento, né, durante o exercício. E quando a gente percebe que precisa de um set fechado, com um espaço muito demarcado, né, de cuidado, faz o encaminhamento e oferecendo ao ambulatório com uma psicoterapia breve é uma das possibilidades, que é uma coisa que a gente até orienta os pacientes, né, educa, porque muitos vêm de lá com aquela ideia, a psicoterapia é a longo prazo, é sem fim. E aí a gente vai falando que não. Né, existe algo pontual, existe algo que a gente possa trabalhar com tempo e objetivos delimitados. Né? Então, isso tem sido assim, bastante interessante, essa educação e essas possibilidades de encaminhamento. Não sei se... Perfeito, muito obrigada pelas perguntas e a vocês, mais uma vez, pelo excelente trabalho e pelas excelentes palestras, uma contribuição muito importante. Então, declaro encerrada essa mesa. Agora, o nosso período vai ser dedicado para os temas livres, então eu convido todos a prestigiar os nossos autores que estão no mezanino, aqui é o mezanino, mas na parte térrea, apresentando os seus trabalhos na categoria e-poster. Então, convido todos para esse momento. Logo depois já é o nosso intervalo, então um espaço dedicado para o almoço, e eu espero vocês novamente por volta das 2 horas, tá bom? Para a gente dar continuidade. Obrigada.